Meus amigos, muitos aqui já viram que a notícia que está gerando o debate mais quente, mais acalorado do momento é justamente essa daqui. E sem mais delongas, eu elencarei 5 motivos que tornam a possibilidade de isso ser legalizado no Brasil um imenso absurdo, na minha opinião. A incompetência do STF para a descriminalização do aborto. Não sei se todos sabem, mas a partir de agora saberão que a prática do aborto é um crime perante a lei vigente do Brasil. O artigo 124 do Código Penal prevê uma pena de detenção de 1 a 3 anos para quem de maneira consentida pratica o aborto. Existem algumas exceções não puníveis, como por exemplo o aborto necessário, que se caracteriza justamente quando a vida da mãe está em iminente perigo e não há qualquer outro meio de salvar a sua vida. Também o aborto por causa de má formação do feto, mais especificamente para fetos anencéfalos, ou seja, que não desenvolveram cérebro. E também quando a gravidez é fruto de um estupro. Mas o que nos importa aqui é que a lei impede a prática que o STF quer legalizar. O aborto até a 12ª semana de gestação, mesmo que não incorra em nenhuma das 3 hipóteses excludentes que eu citei agora há pouco. Vamos lá. O que é democracia? Demos significa povo e kratos, poder. Logo, qualquer poder do Estado deve vir do povo. Por isso a criação de leis é de responsabilidade do povo por intermédio de seus representantes eleitos. Logo, qualquer alteração na lei deve vir do Legislativo, do Congresso Nacional, não do STF. Eu não me lembro de ter votado em nenhum ministro para que ele legisle e me represente lá em Brasília. Mais uma vez o STF, a ditadura de toga, se apodera de funções que não pertencem a ele. Isso não é democracia. Eu fico me perguntando para que existe o Congresso Nacional? Para que existe o Poder Legislativo? Fecha então, se esse bando de paspalho que ocupa tanto a Câmara quanto o Senado ficam apenas vendo essa usurpação de poder absurda de braços cruzados, que se feche o Congresso Nacional. A incoerência jurídica. Vocês lembram do caso do Rafinha Bastos? Ele disse alguns impropérios em forma de piada para uma gestante famosa em um programa de TV. Lembram disso? E por conta dessa situação, ele não apenas foi condenado a pagar danos morais a Vanessa Camargo, a gestante ofendida, como também foi condenado a pagar danos morais ao nascituro, ou seja, um bebê, alguém que ainda não nasceu e nem poderia entender o mau gosto de tal piada, teve seu direito à honra garantido pela lei, em todas as instâncias em que esse processo foi julgado. Como podemos explicar que um bebê tem direito à honra garantido, mas o seu direito à vida está relativizado? Por favor, tentem, me expliquem isso. Me parece que a vida é um direito muito mais fundamental do que a honra. Vamos lembrar que a Constituição Federal estabelece no seu artigo 5º que a vida é um direito inviolável. E o Código Civil alerta que a lei resguarda todos os direitos civis do nascituro desde a concepção. Ora, só eu vejo incoerência em relativizar o direito à vida de alguém à escolha da sua mãe até a 12ª semana de concepção? A finalidade da lei e a proteção. A função da lei é justamente reger a sociedade civil e criar soluções para os conflitos de interesses. Se a lei servisse para proteger apenas a vontade da maioria, ou o mais forte e capaz, por exemplo, não precisaria de leis. Afinal, o resultado disso seria idêntico a uma sociedade sem leis. A maioria sempre subjugaria a minoria pela força física e o mais forte faria o mesmo ao mais fraco. Tendo isso como premissa, é notório que biologicamente o ser gerado em uma gravidez tem o interesse natural de desenvolver e cumprir todo o círculo da vida. E se o bebê que está vivo e se desenvolve com interesse e a finalidade de nascer e viver estiver à mercê da vontade e do interesse de alguém que se opõe ao cumprimento do desenvolvimento daquela vida, a quem a lei deve proteger? O forte ou o indefeso?
Aquele que tinha discernimento para escolher um método contraceptivo ou um ser que corre o risco de ser mutilado sem antes desfrutar de todo o seu potencial biológico. A teoria da equivalência dos antecedentes. Primeiramente, essa teoria não se aplica, repito, não se aplica tecnicamente ao que vou dizer, mas eu vou utilizá-la de forma análoga, eu vou pegá-la emprestado apenas para explicar o meu ponto de vista, ok? A teoria da equivalência dos antecedentes é um conceito no direito penal que diz que tudo aquilo que contribui diretamente para o resultado é a sua causa. Ou seja, toda ação que naturalmente contribui para o resultado é causa. Se de maneira consensual, consentida, existe uma relação sexual sem método contraceptivo, naturalmente se tornará causa de uma eventual gravidez. É um fator biológico. Se eu pular de paraquedas sem o paraquedas, a consequência natural e biológica do impacto será a interrupção dos meus sinais vitais quando o meu corpo tocar o solo. Se eu apertar um gatilho apontando uma arma para a cabeça de alguém, isso será a causa do resultado morte em outra pessoa. Não adianta você não ter a responsabilidade de tomar cuidado com quem você se relaciona, ou no mínimo saber que existe uma consequência natural e biológica para o ato sexual e não se precaver. E aí, ao invés de assumir o resultado, tenta criar artifícios e argumentos para interromper a vida de alguém que não escolheu ser concebido e que não tem a menor culpa daquela situação. Se você, homem, não é precavido, a lei é imperativa em te responsabilizar como pai, seja tanto no registro civil ou na prestação de pensão alimentícia. Se você é mulher, biologicamente há uma consequência natural também. E matar um bebê não é a saída para limpar a tua barra. Acho, inclusive, que essa teoria da equivalência dos antecedentes deveria ser aplicada para punir o criminoso no caso de gravidez interrompida por conta de ser oriunda de um estupro. Se a violência e o ato sexual não consentido for a causa para o resultado da gravidez interrompida, além da pena do estupro, o miserável vagabundo deveria sim responder também pelo aborto que causou, somando assim as duas penas que ele teria que cumprir. Fé. Eu sou cristão e na Bíblia diz que o Senhor é aquele que tira a vida e a dá. O único caso em que a Bíblia admite a prática de matar alguém é em legítima defesa. E isso define e muito o que é o pensamento do conservador.